eu tô lá balançando e eu começo a falar, ele vai matar ela, ele vai matar ela, ele vai matar ela. E o meu professor, tipo, o que tá acontecendo? E eu pensando, ele quem vai matar o quê? O que tá acontecendo? Quando que você começou a entender que você tinha vivenciado uma situação traumática e que isso estava absolutamente conectado com essas pedrinhas que você não conseguiu pular e que de vez em quando você esbarrava nas mesmas pedrinhas? Sim. Naquela situação que eu falei pra vocês do curso, que eu comecei a ter um flashback muito, veemente, eu comecei a ter uma crise de ansiedade e eu comecei a me balançar. Nessa aula de circulação. Nessa aula lá que tinha a ver com o sistema circulatório. O que tinha a ver eu tá tendo um gatilho, né? Isso é muito louco, porque os sobreviventes de trauma geralmente falam isso. Foi do nada. Do nada. Eu não sei porque que eu tô sentindo isso. Mas o seu cérebro sabe. Ele captou alguma pista de perigo que você não tá conscientemente interpretando como pista de perigo. E aí, eu tô lá balançando e eu começo a falar, ele vai matar ela, ele vai matar ela, ele vai matar ela. E o meu professor, tipo, o que tá acontecendo? E eu pensando, ele quem vai matar o quê? O que tá acontecendo? Você também se estranhando naquela situação, naquele quase automatismo. Exatamente, sem entender nada. Mas aquilo foi tão profundo, eu falei, meu Deus, né? E aí eu fui encontrar minha mãe, tadinha da minha mãe, né? Porque esteve num casamento abusivo durante 9 anos. Ela também viveu uma situação de trauma. Eu falei, mãe, isso aconteceu no curso. Na época, sei lá, já tinha mais de 30 anos. Eu falei assim, eu preciso que você me fale a verdade. Eu sei que você me contou elementos do que tinha acontecido na minha infância, mas aparentemente você não me contou tudo. Então, por favor, me conte o que aconteceu. E aí ela me conta um episódio, que só tô contando aqui também porque ela já se trabalhou o suficiente, e eu falo pra ela que às vezes a nossa história inspira as outras pessoas a superarem a dor delas também. Então, com respeito a ela também compartilho isso, mas quando eu tinha, olha que louco, quando eu tinha 1 ano e meio, o meu pai tentou atentar contra a vida da minha mãe, com enforcamento na minha frente. E nesse momento a gente não tem memória declarativa completamente desenvolvida. Então, eu não tinha a memória declarativa do evento, mas quando eu tava lá, o meu corpo lembrava. Tinha uma memória implícita, uma memória do cérebro, aquela ameaça. Exatamente. Mas não, porque assim, com 1 ano e meio, a criança ainda é o todo. Ela não tem essa individualização para que ela tenha uma memória individualizada. Exato. E não tem mesmo, eu não tenho essa memória, não tem como ter. Se não foi informado, não tem. Mas olha que louco, de algum jeito... Tá na memória. Tá aqui. E se manifestou naquele gatilho e em outros, né? Então aquilo, quando minha mãe me conta aquilo, falei, eita, talvez o negócio foi um pouquinho mais tenso do que eu tinha imaginado. E aí, conforme eu fui estudando, porque os sintomas estavam beirando o insuportável, e esse é que é o problema dos sobreviventes de trauma, é horrível viver em desregulação emocional o tempo inteiro. É muito difícil. Porque não tá no controle, né? Exato. O cérebro, ele reage como se aquele perigo estivesse ali agora. Exato. E de uma forma que você não controla. Não controla. É o famoso sequestro da amígdala. Sinto muito se você racionalmente acha que tá certo ou errado, você comportar assim, você vai comportar. E é exaustivo, né? Então, quando isso aconteceu e eu comecei a pesquisar sobre trauma, eu falei, meu Deus, não é que eu fui ferida emocionalmente. Eu estou traumatizada. Foi a primeira vez que eu dei esse nome. E como é um tabu falar de trauma, às vezes só falar trauma, as pessoas já ficam engatilhadas. Eu sei que algumas pessoas podem ter a tendência, eu tinha de falar, não, mas é estranho falar que eu era traumatizada. Mas foi isso que foi a porta da liberdade pra mim, sabe? Foi reconhecer que, sim, eu sou uma ex-sobrevivente de trauma e sim, eu estava traumatizada. Não era ferida, era traumatizada, sabe? É porque é interessante, porque você vê, vai ter gente que vai falar assim, não, mas quem quase morreu foi sua mãe. Quem foi quase enforcada foi sua mãe. Ela também. Não, ela também, mas o fato é que aquela criança de 1 ano e meio, o cérebro reagiu como uma ameaça à sua integridade. Independente. Você não teve uma reação automática para salvar sua mãe, você não tinha essa. Mas a gente tem que entender que uma criança com 1 ano e meio, até 3, 4 anos, o que se faz à mãe, se faz a ela. Total, ela é extensão. Total. O universo dela é visto através da mãe. Também. Ela também foi atacada. E em terapia eu sentia, quando eu fui começar a processar isso, a minha sensação eu fui ameaçada de vida ali também. Até porque o meu único vínculo seguro com um pai nessa situação era a minha mãe. Sim. E ela te protegia. Exato.
Não, ele nunca foi violento comigo fisicamente, né? Mas você e ela eram a mesma coisa nessa idade. Exatamente. Ela era a tua referência de proteção. Exatamente. Né? Então foi assim, pra gente entender a extensão do quanto os eventos traumáticos, né? Às vezes as pessoas falam, mas é criança, então não vai lembrar do trauma, então tanto faz. E a gente tem descoberto com os estudos sobre trauma que é justamente o contrário. Quanto mais precoce o trauma, mais vulnerável essa pessoa tá para vivenciar esse trauma, porque quando a gente é mais novo, a gente tem uma janela de oportunidade, o cérebro tá fazendo... aprendizado. Exato, várias conexões, se especializando, podas e tudo mais, mas isso também acaba se tornando uma janela de vulnerabilidade para viver esse tipo de evento, né? Então, foi isso que aconteceu comigo. Pra memorizar coisas que não dependem da individualização, mas tá ali, no bolo. Exato. Perfeito. Exatamente. Perfeito. E quando você sacou isso... uma janela abre um portal.